Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês de um livro que eu li recentemente para um clube de leitura que eu participo. Eu participo do Clube Leia Mulheres de Porto Alegre e, enfim, várias das leituras, que pelo menos um livro por mês que eu leio, é em função desse grupo que eu participo. E acho que mês passado, a gente leu esse livro aqui, ó, que se chama A Muralha, da Maria Diná de Queiroz. Aqui, nossa, a luz acaba dando reflexo, mas dá pra ver a capa direitinho, apesar de ser, né, a capa do e-book. Essa é uma capa nova, é uma edição nova que saiu, se eu não me engano, é até desse ano. Que tem, inclusive, uma introdução da Maria Valéria Rezende, que é outra escritora que eu admiro muito. Eu não tinha lido nada da Diná Silveira de Queiroz, e como eu comecei a ler o livro, eu gosto de ter os livros, eu sou uma acumuladora. E eu gosto de ter edições mais antigas. Essa aqui até tá, coitada, tipo, acho que ela tava tanto tempo guardada e no que eu fui abrir ela acabou quebrando a lombada aqui, mas faz parte. Eu comprei direto na estante virtual de um sebo. É uma edição, opa, tá ao contrário. É uma edição de 1956, ou seja, é a terceira edição. E foi só 2 anos depois que o livro foi publicado. Então foi um livro que teve, eu suponho, né, que em 2 anos, 3 edições, na década de 50, suponho que seja bastante coisa. E como a gente sabe, é um livro, ela era uma escritora de muito sucesso, eu não sabia disso. Eu fui descobrir, enfim, porque fui atrás, e que foi meio esquecida, assim. Quase não se fala mais nela. E ela tem se vocês estão se perguntando, sim, foi nesse livro que foi inspirada a Ministério da Globo, que eu também descobri que não é só uma, né? A que eu conheço é ali dos anos 2000, acho que do início dos anos 2000, inclusive, mas teve outras até, que foram adaptadas para minissérie. Então, do que é então esse livro assim que fez tanto sucesso? Ele é a história da Cristina, que é uma moça que vem de Portugal, ali pelo ano de 1600 e pouco. Ela vem de Portugal, que aqui no livro é constantemente referido como reino, e vem para essa terra aqui, né, para esse sertão, como muitas vezes é referido também no livro, para se casar com o Tiago. Logo que ela chega, assim, né, tem a descrição do barco entrando pela baía e tal, ela, né, acha tudo muito diferente, mas assim que ela pisa na terra, ela já se decepciona, porque ela achava que o então noivo dela iria receber ela no porto, mas não foi receber. Ela teve que ir com um dos escravos, que na verdade depois a gente vai descobrir que ele é meio índio, meio branco, tem várias isso é uma coisa muito problematizada pela escritora. Essas pessoas, essa miscigenação muito baseada no abuso e no estupro, isso é uma coisa que é colocada aqui. Não digo talvez no estupro, talvez aqui não esteja colocado dessa forma, mas tá assim como algo violento. Isso eu entendo que está. Bom, e aí ela vai com esses 2 escravos, ela vai ter que atravessar a serra no lombo de animais. E um dos animais acaba, no caso, né, do Porto até São Paulo, eles têm que atravessar uma serra. E que essa serra, no caso, que é a muralha. E no caminho, um dos animais cai penhasco abaixo com os presentes que ela teria que dar para a família. Isso deixa ela profundamente desapontada. Quando ela chega, finalmente, na fazenda, onde vai ser a casa dela, o noivo dela também não tá lá. Ele tinha ido pro sertão, como eles diziam, mas na verdade é uma família de bandeirantes, onde os homens da casa estão sempre fazendo incursões pelo interior do país para explorar. E o objetivo, claro, nessa época das bandeiras é encontrar ouro. Então, assim, depois que ela finalmente conhece o noivo, ela fica, né, meio desapontada, ela chega a cogitar a voltar para Portugal, mas ela se casa com ele. E logo depois da lua de mel,
ele vai de novo, enfim, mais uma dessas bandeiras e fica meses fora. E aí várias coisas acontecem. Eu não vou contar tudo, porque, né, enfim, né, não vou dar spoiler, que eu acho que estraga um pouquinho. Eu pessoalmente não me importo muito com spoiler, mas sei que as outras pessoas se importam. Mas acontecem muitas coisas e ela se vê obrigada a ter que trabalhar e botar a mão em trabalho pesado, coisa que até então era inimaginável para ela. E então vai ser uma coisa bastante sofrida. E tem todas umas aventuras paralelas aí, né? Além da vida da Cristina, né? A gente vai ter aí relações mais ou menos incestuosas entre primos. A gente vai ter os perigos que oferecia essa terra. A gente vai ter guerra. A gente vai ter uma filha que foge para casar. Então, assim, muita coisa acontece aqui e eu acho que é isso que faz a leitura ser tão boa. Porque, né, tu quer saber qual vai ser o desfecho de tudo aquilo ali que tá acontecendo. Eu acho que esse é um livro, assim, que prende o leitor. Eu gostei muito do livro porque eu acho que ele tira um pouco... Esse livro, se eu não me engano, ele foi escrito... É um romance comemorativo do 4º centenário da Fundação de São Paulo. Só que assim, eu acho que ele não glorifica esse passado, talvez, como se na época, né, nos anos 50, se pensava que deveria fazer. Ele não glorifica nem um pouco. Mostra aqui que a Fundação de São Paulo é baseada em uma colonização extremamente violenta. Porém, né, uma coisa que tem vários, enfim, indígenas que aparecem, que são mortos na narrativa, e isso fica bem claro, né, essa violência. Mas uma coisa que eu percebi é que muito desses indígenas e desses escravos, eles ficam muito em um segundo plano na narrativa, né? Mostra, assim, eles de certa forma muito dóceis, alguns deles, não todos, mas alguns deles com uma forma muito dócil, como querendo se tornar brancos. Eu não sei, eu sei que em 1950 era um outro pensamento antropológico que se tinha, mas isso, para o leitor do século XXI, isso incomoda um pouco. Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que esse olhar feminino da colonização, eu acho ele fundamental. E eu acho que é isso que torna o livro ainda interessante em 2020. Então fica aí, livro excelente para ser lido, recomendo muito. Abraço, até a próxima.